Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Breathe of Science. O meu nome é Bárbara Batista e sou estudante do mestrado integrado em Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro e sou também secretária da MBS da UAM. No episódio de hoje, tendo em conta que o tema deste mês é a hipertermia magnética, tenho o prazer de estar acompanhada pela Ruth Pereira, que é estudante de doutoramento na Universidade de Aveiro e também criadora de conteúdo digital. Começando então por apresentar um pouco a nossa convidada. A Ruth ingressou na Universidade de Aveiro através da licenciatura em Química, continuando depois o seu percurso no mestrado em Materiais e Dispositivos Biomédicos. Encontra-se a realizar o doutoramento em Nanociências e Nanotecnologia, estando agora a viver durante um período de tempo em Pavia, Itália. Para além disso, é criadora de conteúdos digitais com foco na comunicação de ciência. Ruth, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Passando agora então para as perguntas. Em primeiro lugar, gostava de saber o que é que te cativou nesta área da hipertermia magnética e das nanopartículas. Era algo que já tinhas interesse ou foi algo que foste descobrindo através da integração em projetos de investigação mesmo durante a licenciatura? Olá, Bárbara. Antes de mais, queria agradecer mais uma vez o convite deste podcast. É sempre muito bom conversar com jovens cientistas que estão interessados em divulgar ciência e em divulgar este tipo de projetos. É sempre muito bom. Obrigada também pela apresentação. E acerca do que é que me cativou para esta área. De facto, eu não trabalho com hipertermia magnética, eu trabalho com hipertermia. Esta área das nanopartículas foi uma coisa que apareceu na minha vida assim um pouco ao acaso. Eu tinha muita vontade de fazer voluntariado no laboratório, não sabia o que é que isso significava, muito honestamente, e quando contactei o professor que foi o meu orientador do projeto de licenciatura, o professor Tito Trindade, ele deu-me a escolher três projetos completamente diferentes, mas todos na área das nanociências e nanotecnologia, da produção de nanopartículas ou da detecção por exemplo, sinais de CERS através do coating de diferentes nanopartículas. Portanto, houve sempre o foco na área das nanopartículas. Eu optei pelo projeto das nanopartículas magnéticas, na altura de magnetite, para uma aplicação biomédica. E depois o meu percurso foi todo um bocadinho baseado nessa área que eu já tinha escolhido na licenciatura. Isso porque a área realmente fascinou-me, eu achei muito interessante a parte do magnetismo. É claro que nós achamos sempre muito giro quando temos uma amostra magnética, pormos um ímã e as partículas irem todas para a parede, para o pé do ímã, e portanto isso foi uma coisa que me cativou logo muito cedo. E, e depois acabei por concorrer a uma bolsa de investigação do meu orientador atual, o Dr. Nuno João Silva. Fiquei na bolsa, comecei a trabalhar com ele durante o mestrado e foi isso que depois levou a que quisesse concorrer a doutoramento com ele e inclusivamente conhecer o meu orientador italiano com quem estou neste momento. Isto porque realmente, e eu costumo dizer isto muitas vezes, mais importante do que o tema é efetivamente com quem nós estamos a trabalhar. E sem dúvida que para mim o Dr. Nuno João Silva eu costumo dizer que é o melhor orientador do mundo, porque eu acho que tem todas as qualidades para ser um excelente orientador e consegue ser. Um, e realmente durante os 2 anos do meu mestrado ele provou-me exatamente que seria a pessoa com quem eu gostaria de trabalhar nos 4 anos de doutoramento, que acho que é uma decisão muito séria que nós fazemos, porque são 4 anos, é o período maior de estudos que nós temos associado a uma determinada investigação, e por isso disse-lhe muitas vezes que tinha que ser com ele, e está a ser, e está quase a acabar, e está a ser mesmo, mesmo muito bom. Portanto, acabou por ser por aí. Claro que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com ele, a minha investigação virou-se um pouco mais para a área da física do que era na altura da licenciatura, porque na altura da licenciatura eu estava a trabalhar com pessoas cuja formação era química Uhum. e, portanto, o trabalho era muito focado mais na síntese do que na caracterização destes materiais. Neste momento, e principalmente aqui em Pavia, o foco está na física e na caracterização das propriedades magnéticas destas partículas, que é altamente desafiante para uma pessoa que vem de química e que não tem grandes bases de física como gostaria, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para abrir horizontes, para crescer em conhecimento, que eu acho que é tudo o que nós devemos querer, principalmente num doutoramento, é aumentar a nossa barreira do conhecimento
e, se possível, também aumentarmos a barreira do conhecimento a nível geral, não é? Às vezes não chegamos lá, mas pelo menos um bocadinho havemos de chegar. Sim, claro. E já agora, já como começaste a falar, eu queria que me explicasses um bocadinho, resumidamente, qual é o trabalho que estás a desenvolver atualmente, bem como os principais desafios que estás a enfrentar. Então, nós trabalhamos com, quando eu digo nós, é porque neste momento, o trabalho sempre foi de grupo, obviamente, Sim, mas claro. neste momento temos uma equipa a trabalhar com estas partículas. Então, nós desenvolvemos nanopartículas magnéticas de selenete de ferro, Fe3, Se4, que a partir de cerca de 45 graus Celsius elas deixam de ser magnéticas, ou seja, elas têm um sinal magnético a temperatura ambiente. Quando nós aplicamos um campo magnético, elas ficam num determinado nível magnético, vamos dizer que elas funcionam como portas lógicas e dão uma resposta 0, 1, portanto, quando nós aplicamos um campo magnético, elas ficam no estado 1. Quando nós tiramos o campo magnético, elas retêm memória desse campo, portanto, mantêm-se no estado 1. É apenas quando nós as aquecemos acima de uma determinada temperatura, que podemos controlar, tendo em conta o tamanho das partículas. Portanto, neste caso, estou a trabalhar com umas cuja temperatura é à volta de 45 graus. Quando eu ultrapasso essa temperatura, elas descem para o nível 0. E mesmo depois do arrefecimento, elas mantêm-se no nível 0. Ou seja, porque é que eu posso utilizar estas partículas para hipertermia? Para me darem uma indicação se a temperatura de 45 graus foi ultrapassada ou não. Ou seja, eu posso estimulá-las com o campo magnético, elas vão para o nível 1, eu retiro o campo magnético, elas retêm memória, faço um ensaio de hipertermia, depois, obviamente, antes disto tudo eu já as inseri nas células, no estado hipotético, não é? Uhum. Faço um ensaio de hipertermia, em que as aqueço para além dos 45 graus e assim que elas perdem o sinal magnético eu posso desligar o tratamento. Isto será, no mundo ideal, muito bom na perspectiva de que damos exatamente o tratamento que precisamos em termos de tempo e potência do laser e não, não prolongamos este tratamento mais do que necessário, até para evitarmos possíveis lesões, possíveis queimaduras que muitas vezes acontecem neste tipo de tratamentos. Portanto, dar apenas a dose suficiente para começar a iniciar, a desencadear processos de morte celular, que é o que se quer, e não prolongar e ter efeitos secundários, que muitas vezes é o que acontece neste tipo de terapia local. Os desafios existem sempre. Aliás, eu, através da minha página, falo com muitas pessoas que estão em doutoramento, que estão em tese de mestrado, que estão em licenciatura, e às vezes as pessoas desabafam comigo, e eu costumo dizer uma coisa mesmo muitas vezes, que é: se corresse tudo 100% como nós estávamos à espera, não era ciência, era adivinhação, era bruxaria, não sei o que era, mas não era ciência. E eu sei que é muito difícil nós chegarmos a este ponto de paz com tudo o que acontece de diferente na nossa investigação, e para mim também custou muito a chegar aqui, mas neste momento eu acredito mesmo que é isso. Se tudo no meu doutoramento tivesse corrido tal como eu escrevi que estava à espera que corresse no projeto quando concorria à minha bolsa, então para que é que eu estava a fazer se eu já sabia que ia ser assim? O engraçado, o divertido, o diferente e o que é mesmo ciência é realmente pormos as coisas a funcionar, testarmos e vermos efetivamente o que dá, o que é a realidade, porque aquilo que nós muitas vezes perspectivamos para o nosso trabalho não é aquilo que acontece, porque não é a realidade, e nós, enquanto cientistas, temos que ser capazes de ver, interpretar e reportar exatamente a realidade. E então, alguns dos desafios têm sido, nomeadamente aqui em Pavia, agora que estamos a caracterizar aprofundadamente as propriedades magnéticas das partículas em termos de ressonância magnética nuclear, que é a outra parte do meu doutoramento, portanto, visto que as propriedades magnéticas destas partículas se alteram com a temperatura, o contraste que elas poderão ter numa imagem por ressonância magnética também vai alterar com a temperatura. E então a cereja no topo do bolo deste trabalho, deste projeto, que engloba várias pessoas, é efetivamente chegarmos ao ponto de termos uma imagem de imagem de ressonância magnética em que temos diferentes contrastes de acordo com as zonas que atingiram essa temperatura dos 45 graus e as zonas que não atingiram. Portanto, idealmente seria fazer o tratamento de hipertermia e depois tirar uma imagem do nosso tumor
e verificarmos as diferentes zonas de contraste e conseguirmos interpretar através disso. Então, para isso, nós temos de primeiro caracterizar muito bem os tempos de relaxação, que são parâmetros relacionados com a imagiologia por ressonância magnética, portanto, temos que caracterizar muito bem as nossas partículas em líquidos, em hidrogéis, em, em modelos tumorais, e verificarmos quais são esses tempos de relaxação, se esses tempos de relaxação alteram com as diferentes temperaturas, que seria o de esperar, porque as nossas propriedades magnéticas alteram com a temperatura. Portanto, neste momento eu tirei a bata, já não estou a produzir as partículas, trouxe uma carrada de amostras para aqui e estou a fazer medidas a diferentes campos magnéticos, a diferentes temperaturas, com diferentes tipos de materiais que trouxe para aqui e constantemente à frente do computador a tirar resultados, a fazer gráficos. Portanto, é um grande desafio. Ainda estamos a ter dificuldade em concluir algumas coisas, obviamente que eu não posso falar dos meus resultados publicamente, mas estamos nesta fase do desafio a tentar entender o que é que se passa realmente, se realmente elas têm a propriedade que nós estamos à espera que tenham ou não. Mas de qualquer das formas, e uma coisa que me tranquiliza é que elas não deixam de ser interessantes independentemente do resultado que estão a dar neste momento. E como eu estava a dizer há pouco, nós temos que aprender a reportar a ciência, portanto, se calhar vai chegar ao ponto, e tenho dito isto muito ao meu orientador daqui, se calhar vai chegar ao ponto em que a história que eu vou contar na minha tese não era bem aquela que eu estava a pensar contar ao início, mas este trabalho é tão interessante, estas partículas são tão interessantes e temos tantos resultados aqui que certamente uma tese mais para a física também vai ser igualmente relevante e bonita, se calhar não tão química como eu estaria à espera, ou não tão celular como eu estaria à espera, mais para a física, mas tem sido a melhor experiência da minha vida estar aqui. Estou a aprender constantemente, todos os dias, coisas novas da física, e realmente é a prova que nós às vezes temos que rebentar mesmo com força a bolha de conforto onde estamos Uhum. e sermos capazes para sermos capazes de aprender coisas novas e de crescermos acima de tudo. E acho que um doutoramento, acima de tudo, para além de muito conhecimento que nós tínhamos de ganhar, porque temos, é também muita evolução e muito crescimento pessoal, sem dúvida nenhuma. São 4 anos muito intensos. Sim, consigo imaginar perfeitamente. Já ainda agora falaste da tua estadia em Pavia. Gostava de saber como é que está a ser diferente em relação a Portugal, como é que está a contribuir para o teu crescimento, não só nesta área, mas também a nível pessoal. Então, a viagem para Pavia foi muito planeada, mas não tão planeada não planeada exatamente como depois aconteceu. Eu conheci, quando eu estava durante a altura do mestrado com o meu orientador principal, com o Dr. Nuno, logo nos primeiros meses ele deu uma oportunidade a mim e a outras pessoas que estavam a trabalhar com ele na altura de viajar com ele para conhecer 2 grupos de investigação, em 2 países diferentes. Portanto, eu passei uma semana em Saragoça, em Espanha, e conheci um grupo de investigação onde fizemos as medidas magnéticas das nossas partículas. Eles trabalham um bocadinho mais para a química do que para a física, depende um bocadinho dos trabalhos, mas acabaria por conseguir ter uma vida um pouco mais semelhante com a que tenho em Aveiro, daquilo que eu entendi naquela semana. Fazem funcionalizações superficiais das partículas, portanto, iria poder desenvolver bastante essa parte com técnicas que não conhecia. E depois optei por, na segunda semana, em vez de ficar em Saragoça com os meus colegas que ficaram por lá, viajar com o Nuno para Milão e conhecer o meu orientador atual daqui, que estava na Universidade de Milão na altura. Ele é professor catedrático de ressonância magnética nuclear, portanto é especialista nessa área. E foi a melhor decisão que eu fiz, porque, não, a primeira melhor decisão que eu fiz foi começar a trabalhar com o Nuno, sem dúvida nenhuma. Mas sim, foi a melhor decisão que eu fiz nessa altura, porque imediatamente eu percebi que o professor Alessandro é uma pessoa de coração enorme,
com muito jeito para ensinar, com muito carinho, com muita educação, e isso cativou-me imediatamente, porque é muito raro nós encontrarmos uma pessoa assim, tão disponível para nós, sendo que tem uma agenda tão ocupada. E eu valorizo muito, muito isso. E imediatamente quando nós chegámos a Portugal e o Nuno me perguntou, se tivesses de escolher entre estes dois grupos de investigação para fazeres uma colaboração, para fazeres, sei lá, uma parte no estrangeiro, escolhias alguém em particular? E eu disse, eu adorei os dois, adorei o trabalho dos dois. Mas não sei porquê, gostei ainda mais de conhecer o professor Alessandro e acho que gostava de fazer um dia parte do doutoramento com ele. E já eu estava a falar de doutoramento porque eu já sabia que queria doutoramento para aí desde os 6 anos. E então acabou por suceder que quando eu concorri à Bolsa da FCT, eu concorri logo com o professor Alessandro como co-orientador. Eu concorri 2 vezes à Bolsa da FCT, concorri no total a 3 vezes a doutoramento, a bolsas de doutoramento, à terceira vez. E então, quando concorri então pela terceira vez, concorri a uma bolsa nacional, que é a bolsa que eu tenho neste momento. A primeira vez tinha concorrido a uma mista. São diferentes em termos dos timings que podemos ficar no estrangeiro. Isto porque na minha primeira avaliação a mista seria de 6 meses no estrangeiro até ao máximo de 2 anos. Eles disseram que eu não tinha justificação para passar tanto tempo no estrangeiro. Agora entendo que tinha, porque realmente o trabalho aqui, este tipo de caracterização, demora muito, muito tempo e eu não tinha noção, e ainda bem que eu vim este tempo agora todo e até poderia ficar mais tempo, porque realmente as coisas demoram e é preciso fazermos as coisas com cabeça. E para conseguirmos ter muitos resultados e resultados que se complementem, que façam sentido, com várias frequências, com vários campos magnéticos, com várias temperaturas, precisamos efetivamente de tempo. E lembro-me perfeitamente de quando estava a planear agora a vinda para cá, do professor Alessandro dizer assim: 3 meses, 4 meses. Se conseguirmos caracterizar muito bem uma amostra, vai ser bom. E eu pensei, uma amostra? Como assim? E a realidade é que hoje é dia 10 de dezembro, quando estamos a ter esta conversa. Na segunda-feira vou começar a medir a segunda amostra. Portanto, é real. É Vou real. começar a medir hidrogénios na segunda-feira, portanto é real. Mas o que é facto é que caracterizei muito bem a outra amostra, portanto, que era o principal. E agora já estou para a prioridade número 2, que são os hidrogénios. Portanto, está a correr bem, temos imensos resultados. Mas o que eu estava a dizer de não ser muito bem aquilo que nós planeámos é porque quando nós delineámos este projeto, nós pensámos sempre, ok, nós vamos à Itália uma semana, 2 semanas, no máximo um mês, de cada vez, medir as nossas amostras e voltar para Portugal e fazer alterações nas sínteses e voltar. E há uns meses, em Portugal, apareceu a oportunidade de o CISECO, o Instituto de Investigação onde me insiro, reuniu com os alunos de doutoramento e contou-nos que existiria a possibilidade de, se nós quisermos ir mais do que 3 meses para o estrangeiro, eles nos pagariam a viagem como incentivo de mandarem alunos de doutoramento para o estrangeiro, assim em curtos períodos, para pessoas que tinham bolsas nacionais e que não têm tanto apoio da FCT, têm algo, e no meu caso até aceitável, mas que não têm tanto apoio como as bolsas mistas, irem para o estrangeiro fazer um período porque querem aumentar de facto o número de alunos do CISECO que vão para o estrangeiro, e eu entendo. E então, até estava no MRI uma tarde a fazer umas medidas com o Nuno e disse-lhe: oh, Nuno, e se eu fosse. Em vez de, eu sei que nós pensamos sempre que vamos assim umas semanas e tal, mas e se eu fosse assim em setembro, até ao Natal, para Pavia? Porque entretanto o professor Alessandro mudou-se para Pavia nos últimos anos. E ele, pois não era bem o plano, mas parece-me bem. Portanto, é nisto que eu digo que é o melhor orientador do mundo, é que o Nuno nunca corta as pernas, e isto é transversal a qualquer aluno que ele tenha. Ele quer sempre o melhor para nós, quer sempre o melhor para o nosso caminho, portanto, ele nunca nos corta as pernas. E
E então começámos a preparar as coisas, reunimos com o professor Alessandro, reunimos com os meus outros orientadores em Portugal e estabelecemos então um projeto para estes 3, 4 meses, sendo que, obviamente, em base com aquilo que já tínhamos no projeto inicial do doutoramento para a FCT, e foi assim que vim. Pronto, depois, obviamente, como o meu orientador daqui é uma pessoa extremamente disponível e atenta, até foi ele que me ajudou a arranjar casa, portanto, eu estou muito bem instalada porque ele me ajudou. E eles receberam-me imediatamente de braços abertos, está a ser a experiência mais incrível. Eu estou aqui há 3 meses e já sinto que faço parte, sinto desde a primeira semana que faço parte do grupo. Deram-me imediatamente um lugar no escritório. Eles têm um escritório em que podemos trabalhar todos juntos, não é um grupo muito grande, portanto, neste momento até é um grupo mais pequeno do que o que eu tenho em Aveiro, que já é pequeno. E tenho a minha secretária, tenho um segundo ecrã, tenho todas as condições para trabalhar. E todos os dias, mas todos os dias, apesar de ser um professor catedrático, o professor Alessandro faz questão de passar no nosso escritório, que é ao lado do gabinete dele, e falar com todos, perguntar se estamos bem, perguntar se precisamos de alguma coisa, se queremos conversar com ele, se temos novos resultados. E esse nível de preocupação para mim é algo que eu acho que toda a gente merece e que toda a gente devia ter, e às vezes parte no coração saber que não têm, mas é tudo num doutoramento, sem dúvida. Sim, realmente ter orientadores e professores que nos incentivam assim é muito bom. Mudando um bocadinho da parte de investigação, és também criadora de conteúdo digital, é uma parte bastante significativa na tua vida, eu diria. Como é que tu consegues conciliar, tendo em conta que na minha opinião, o doutoramento é algo que ocupa realmente muito tempo e que perdes muito tempo, como é que consegues conciliar então a parte de criador de conteúdo digital com o doutoramento? Eu acho que, tal como na nossa vida, existem fases em que nós conseguimos dedicar mais tempo a algumas coisas e menos tempo a outras. Apesar de, no último mês, eu ter estado mais ativa em termos de publicações, eu não tenho, perdido muito tempo na criação de conteúdos que me demoram mais tempo. E quando eu falo desse tipo de conteúdos, são, por exemplo, conteúdos informativos, quando eu falo de alguma ferramenta nova que descobri que pode ajudar a escrever ou que pode ajudar a procurar artigos ou assim. É muito raro hoje em dia eu estar a fazer um tipo de conteúdo desses. Neste momento seria impossível eu estar a conseguir produzir o meu podcast, por exemplo, eu não tenho tempo, ou estar a produzir um novo curso online ou alguma coisa desse género para o site. Portanto, todos esses projetos estão parados. E eu acho que é mesmo por fases. Há alturas em que as coisas estão um pouco mais calmas na minha vida, noutros aspectos de colaborações, de hobbies, portanto consigo dedicar mais tempo à Amazing Chemist, mas o meu foco é sempre o doutoramento, porque tem que ser sempre, é a minha ocupação principal portanto não faz sentido roubar tempo ao doutoramento, nunca, para nada. Mas gosto de ter equilíbrio, o meu equilíbrio pessoal e profissional, portanto consigo ter vida. Há alguns meses principalmente que é muito raro eu trabalhar ao fim de semana neste momento, principalmente aqui em Pavia não tem acontecido, portanto quando eu trabalho ao fim de semana, como é o exemplo de hoje, é em questão de hobbies e não em questão de doutoramento. É muito raro eu estar a ler ou a escrever ou alguma coisa do género em fins de semana e também ao final do dia. Isso também ajuda aqui porque eles têm essa política por raiz, e portanto ao fim de semana é fim de semana, acabou. A partir das 6 da tarde, a partir das 5 da tarde, às vezes a partir das 2 da tarde eles vão-se embora. À sexta-feira e tchau, acabou. E ninguém te manda e-mails ao fim de semana, ninguém te manda e-mails à noite. É preciso ser uma coisa mesmo urgente ou alguma informação que tu precisas de saber imediatamente, por exemplo, de um equipamento, como já aconteceu. De resto, não. E esta política deles é uma coisa que me agrada mesmo muito, porque eu sinto que às vezes em Portugal ainda temos a política de trabalhar demasiado e que quanto mais tu trabalhas e quanto menos horas tu dormes e melhor és, e eu já caí nesse erro. Eu tive muitos anos assim
E honestamente, agora que eu consigo ter o meu equilíbrio pessoal e profissional e consigo ter as minhas coisas ao fim de semana, ir beber um copo com os meus amigos, passear, tirar um dia para não fazer nada, é quando eu me sinto muito mais concentrada, mas muito mais. E eu sinto que o meu trabalho nos últimos meses tem sido muito melhor em termos de qualidade do que eu escrevo, do que eu produzo, em termos de ciência, muito melhor do que era se calhar há um ano, porque eu consigo estar muito mais concentrada quando estou a trabalhar e consigo desfrutar muito mais dos meus momentos livres quando não estou a trabalhar. E acho que esse equilíbrio é muito importante e demoramos a chegar lá. E de facto, esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é muito importante e até nos ajuda a ser melhores. Por último, a última pergunta que tenho. Tendo em conta que estás no teu último ano de doutoramento, gostava de saber qual é o teu balanço. Já falaste um pouco sobre isso, mas qual é o teu balanço sobre toda esta experiência? Porque são 4 anos e, como tu disseste, é o período maior desde que ingressamos no ensino superior. Qual é a teu balanço? Uau, eu ultimamente estou muito retrospectiva e tenho pensado muito nisso, tenho pensado muito na minha vida nos últimos 4 anos, no último ano principalmente, e em como a minha vida mudou durante o meu doutoramento e de antes para agora. É, é um bocadinho emocional para mim fazer esse balanço, porque acho que houve tanta coisa a mudar, houve tanta coisa a crescer e que eu às vezes olho para mim e nem me reconheço. Não, não me reconheço mesmo, mas acho que isso é muito, muito bom porque significa que existiu mesmo muito progresso e muita evolução. Eu acho que a palavra que mais pode definir um processo dos 4 anos de doutoramento é exatamente esse, progresso ou evolução. Nós não somos as mesmas pessoas que éramos quando começámos. Eu aprendi muita coisa nova de conhecimento, continuo a aprender e acredito que até ao fim do doutoramento ainda vou aprender mais. E acredito que no dia da defesa vou olhar para trás e pensar: uau, eu não fazia ideia de que seria capaz de fazer isto tudo. Porque o facto é que eu tenho aprendido muito de várias áreas e ainda há uma semana eu estava a ver-me de fora a escrever parte da minha tese e a pensar: uau, eu estou a escrever sobre isto que há 4 meses eu lia sobre isto e pensava, eu nunca vou conseguir encaixar isto na minha cabeça. Por isso, acho que o constante partir desses estereótipos que nós criamos para nós próprios faz parte do doutoramento. A nível de evolução pessoal, está a ser uma experiência extremamente dolorosa, sem dúvida, mas extremamente positiva, porque foram realmente 4 anos da minha vida que eu aprendi imenso sobre mim própria. Claro que começar a terapia o ano passado também ajudou muito e aconselho muito. Aconselho muito a que as pessoas não se deixem perder no trabalho. Existem coisas muito bonitas e muito importantes na nossa vida, para além do nosso trabalho de doutoramento. Por isso, façam por estar com as pessoas que vos fazem bem, tirem tempo para vocês, para estarem convosco sozinhos também, porque é muito importante. É muito fácil hoje em dia com os telemóveis e com as tecnologias todas, nós passarmos o dia todo sem estarmos 5 minutos só connosco. É muito, muito Muito verdade. fácil. E chegamos ao final do dia e pensamos: o que é que eu fiz para mim hoje? E acho que as pessoas às vezes têm medo de fazer coisas sozinhas e tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado muito este ano. Comecei a viver sozinha no início do ano, comecei a viajar sozinha, comecei a ir tomar cafés sozinha, a fazer caminhadas sozinha, a fazer muita coisa sozinha porque queria, portanto, podia convidar um amigo ou uma amiga, mas não. Começar a fazer tudo sozinha, muita coisa sozinha, e foi a melhor decisão da minha vida, porque agora sinto-me extremamente independente, extremamente autónoma, não preciso de ninguém para nada. É quase um bocadinho isso. É um bocadinho mal dizer isto, mas não. Obviamente eu adoro os meus amigos e adoro a minha família, muito. E tenho muitas saudades deles, mas ser capaz de fazer coisas sozinha, almoçar sozinha no restaurante, viajar sozinha, eram coisas que se calhar pareciam assustadoras há um ano e agora já normalizei todas essas coisas e para mim já são completamente simples de fazer. Uhum. Portanto, acho que também investirmos nessas coisas é muito importante. E pronto, obviamente que um dia, quando tiver o canudo na mão, vai ser
o culminar e o conquistar de um objetivo que já é meu há mais de 20 anos, que é mesmo um grande, grande sonho da Ruth pequenina e que, sem dúvida, moldou muito daquilo que eu sou. A luta para chegar até aqui moldou muito, muito, muito daquilo que eu sou. Eu queria muito, muito, muito fazer um doutoramento há muitos anos e honestamente, acho que escolhi muito bem o doutoramento que fiz, escolhi muito bem a equipa que fiz, que estou a fazer, né? Isto agora já está. Escolhi muito bem a equipa que me tem acompanhado, escolhi muito bem o tema e apesar de todas as coisas difíceis que passei e todos os dias que chorei, porque nós acabamos sempre por chorar muito, acho que não mudava absolutamente nada. Pronto, e esta foi então a nossa última pergunta para ti, Ruth. Muito obrigada pela tua presença no nosso podcast. É de facto muito bom ouvir com o amor e a paixão que tu falas realmente de toda esta tua experiência e de todos os altos e baixos que há, porque realmente fazem parte e é a realidade deste processo. Foi sem dúvida um gosto conhecer-te e aprender um pouco mais sobre esta área, que é muito fascinante, e perceber também o trabalho que estás a desenvolver mais um bocadinho. E desejo que tenhas então muito sucesso, que este resto que falta do doutoramento corra muito bem para ti e que tenhas muito sucesso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Também vos desejo muito sucesso em termos de associação, de grupo e a ti pessoalmente também e que todos os teus objetivos sejam concluídos com sucesso. Muito obrigada. Aos nossos ouvintes, obrigada por terem escolhido a nossa companhia e espero que tenham gostado deste momento e que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre esta área tão fascinante que é a da hipertermia ou da hipertermia magnética. Caso queiram acompanhar o trabalho da Ruth, podem acompanhá-la pelo nome de Amazing Chemist, de certeza que muitos de vocês também já a conhecem, e a nós também nos podem acompanhar nas nossas redes sociais. E então, até ao próximo episódio.